Lucas 14, vamos começar a ler do 15. Lucas 14, 15. Você que trouxe Bíblia eletrônica, Bíblia de papel, Bíblia na mente. Tem gente que tem a Bíblia decorada na mente, que é assim, é fantástico, né? Você abre a Bíblia, livro tal, capítulo tal, ela sabe o versículo todinho decorado, está tudo armazenado na mente. Que mente brilhante! Eu preciso de uma mente assim, que o Senhor possa me dar uma mente assim. A gente estava em Manaus e o pastor Silas Malafaia estava ministrando. Meu Deus, ele não precisava catar na Bíblia os versículos que ele ia ler. Ele tinha tudo guardado na mente, estava tudo aqui armazenado, né? E não esquecia nem das vírgulas, nem dos pontos de um versículo. Muito impressionante. Que Deus me dê uma mente brilhante assim. Amém? Diz assim, Lucas 14, 15 diz exatamente assim: ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhes disse: bem-aventurado é aquele que participar do banquete do reino de Deus. Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou os seus servos para avisar os convidados que vinham, porque tudo já estava preparado. Mas todos aqueles, por um, começaram a apresentar desculpas. Guarda essa palavra, desculpas. E o primeiro disse: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço que me desculpe. Outro disse: casei-me e por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas, os becos das cidades e traga para cá os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Mais tarde os servos lhe disse: patrão, já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Diga assim: ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar, para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Pai, em nome de Jesus, oramos nessa manhã e que o Senhor nos possa edificar, que o Senhor possa nos falar nessa noite através da sua palavra. Que seja eu, Senhor, um instrumento nas tuas mãos nessa manhã. Assim te peço, para que o Senhor possa me usar de uma forma poderosa, não para mim abençoar, mas para que a tua igreja seja abençoada, para que o teu corpo seja edificado, para que saiamos daqui, Senhor, com uma palavra, em um direcionamento, com uma renovação na mente, cura na nossa alma, transformação no nosso espírito. Que o Senhor assim nos faça, meu Deus, estar em lugares de excelência, e que cada lugar de excelência que o Senhor deseja nos colocar, que o Senhor remova da nossa vida todas as desculpas, porque o Senhor preparou um lugar de excelência para nós. Mas que o Senhor nos ensine nessa manhã a ser honrado com os lugares de excelência. Pai, fala conosco. Assim o Senhor traga a revelação ao nosso coração, para que o teu nome venha ser glorificado e exaltado neste lugar, nesse dia, nessa manhã, em nome de Jesus. Diga amém, graças a Deus. Pode aplaudir, é para Jesus.
Eu acredito que todos vocês avisaram para os discípulos, não é verdade? Quem esqueceu de avisar, faz assim. Pois é. Quem mais esqueceu? Teve mais alguém que esqueceu? Depois os discípulos vão ligar para mim: pastor, eu fui para a igreja e estava fechado. Eu digo: pois é, se o líder não lhe avisou. O ano passado foi assim. Tinha pessoas que vieram e porque não tinham sido avisadas, mas nós demos o comando para avisar todos. Avisem todos, não só avise, como convidem, chame para estarem aqui, né? Mas às vezes a gente está tão distraído que às vezes acaba esquecendo. Mas vamos lá. Aqui está Jesus contando uma parábola. E na parábola está falando de um banquete, diga um banquete, uma ceia, um casamento. Em Lucas 22 você vai ver melhor, porque está a mesma parábola. E você vai perceber que, na verdade, em Lucas não, em Mateus 22, nós estamos em Lucas 14 e Mateus 22, os dois contam a mesma parábola, só que Lucas me parece bem resumido, mas em Mateus ele traz mais uma riqueza de detalhes. Nós vamos ver alguns detalhes que está lá em Mateus 22, e nós vamos perceber que é a mesma parábola, só que eles apresentam de forma diferente, mas a mesma parábola. Tanto é que tem Bíblia que faz referência que o que está escrito aqui num livro está escrito no outro. E o que a gente observa aqui é que foi feito um banquete, uma festa, um casamento. O rei, lá em Mateus fala que foi a festa, era uma festa que estava casando o seu filho, o rei estava casando, e convidou pessoas especiais para estarem ali. E essas pessoas especiais disseram que não podia estar. E elas trazem desculpas. Ela não só apresenta, como pedem desculpas no livro de Lucas. E nós vamos ver que as desculpas, elas foram de fato apresentadas e não faziam sentido. Como assim, pastor? Nós vamos aprender hoje. Amém? Mas o fato é que eles foram e não quiseram. Essa festa não era uma festa qualquer. Não era um evento qualquer. Era um momento muito especial, extremamente especial. Mas, mesmo sendo especial, elas não foram. Era comum, como hoje, quem vai fazer um casamento, ela seleciona as pessoas, não é verdade? Você vai fazer um casamento, eu quero essas pessoas no meu casamento. E além do convite, você dá um exibíveis. Para quê? É ali a confirmação. Você espera que a pessoa confirme a sua presença, não é verdade? Por quê? Porque ela está comprando comida para número X. E ela comprou comida contando com você que recebeu um convite. Se você não fosse convidado, ela estaria economizando, comprando comida a menos, porque convidou você. E a sua presença tem que ser honrada. Faz sentido? Sua presença tem que ser honrada. Você foi honrado em estar, então você indo lá, você está também trocando honra, você está devolvendo a honra com a sua presença, não é verdade? E o dono da festa vai fazer o quê? Ele vai lhe honrar com um banquete que ele preparou. Ele pensou em você, né? Eu digo para os meus, gente, tente não fazer casamento, até porque não tem, mas tente
convidar o máximo de pessoas que vocês puderem. Não deixe seus amigos de fora. Faça um casamento simples, mas que todos os seus amigos possam estar presentes. Porque o casamento simples, ele tem um custo menor. Te dá a possibilidade de convidar todos os teus amigos. E os meus amigos, os amigos dos pais, né? Os pais querem convidar uma tonelada de gente. Aí os filhos dizem, não pai, peraí, o casamento é meu. Mas o pai quer também ter a honra de colocar pessoas para ver, para mostrar aquele evento que está acontecendo. Poxa, estou casando a minha filha, o meu filho, eles estão casando. Então é um momento de honra muito grande, né? Então eu lembro que no meu casamento eu não tinha dinheiro para festa, mas eu convidei a igreja toda. Vamos todo mundo pro meu casamento. Não tem comida, gente. Esse casamento não tem comida, mas tem a celebração do casamento. Todo mundo foi convidado a assistir o casamento. Mas nós não convidamos pessoas para comer, porque não tinha como convidar toda a igreja para comer alguma coisa, né? Era tão pouquinho, gente, improvisar alguma coisa assim, que era só para a família, né? Era só a família. Mas o líder da juventude, ele não entendeu. E aí chega aquele momento de bater foto, receber, né, os parabéns. Aí eu tinha que ir para a casa da minha noiva, da minha esposa. E aí a gente disse que era lá. Aí ele no microfone disse assim, olha, todo mundo na casa, como se bebe lá. Eu digo, fala, meu Deus do céu. E eu pensei que a igreja não ia, a igreja foi. Eu lembro que o Denis, que era o mais gaiato, ainda alugou uma Kombi, botou todo mundo dentro e levou. Gente, era tanta gente dentro dessa casa que não dava nem para você ir da sala para a cozinha. E cadê comida para esse povo? Pensa no vexame. Dá para imaginar, né? Toda a igreja lá, entupiu a igreja, ficou gente do lado de fora que não dava para entrar, e todo mundo esperando um copinho de refrigerante, um salgado, Ricardinho, mas não tinha para todo mundo. Meu Deus, tem coisa que eu digo, Senhor, meu Deus. E foi assim o meu casamento, né? A honra, a igreja me deu a honra, porque toda a igreja foi assistir o meu casamento. Você sabe o que é toda a igreja? E mais alguém, e mais os agregados. A igreja estava transbordando de pessoas. Nem os maiores pregadores, quando iam lá, a igreja não estava cheia daquele jeito. No meu casamento estava lotada. Não tinha canto para o povo sentar. Lotada. Eles me presentearam, porque eles entenderam. Eu digo, gente, me presenteie com a sua presença. E a igreja entendeu. Então é honroso quando você convida alguém, quando você vê aquela pessoa lá, poxa, a pessoa veio. Você olha, você vê a pessoa, você fica com a alma satisfeita. Não é verdade? Aí imagine aqui Jesus contando essa parábola, que o cara preparou tudo. Ele pegou os melhores boi que ele tinha, e tudo que ele tinha de melhor, ele preparou tudo. Aí ele diz assim, vai lá confirmar, diga que está pronto, as pessoas que eu mandei o convite, está pronto, vai lá avisar. E aí o servo chega e diz, Senhor, eu queria lhe contar uma coisa. Eu digo, o que foi? Eles me deram uma desculpa, eles não vão poder estar. Ele fica indignado. Em Mateus você vê melhor, eles ficam indignados. Por quê? Porque ele preparou com tanto carinho. O desejo dele era honrar cada convidado. Mas eles não foram. Pois é, eles não foram. E aí ele relata para o seu senhor, disse, olha, um disse que comprou um terreno e ele precisa ir lá olhar. E
pediu desculpas. Naquela época, para um homem comprar um terreno, era mais ou menos assim: ele ia lá, ele observava durante um ano se o terreno produzia ou não. Ele ia lá observar a terra, se a terra estava produzindo ou não. Se a terra fosse boa, ele ia lá e comprava, e não tinha mais o que ver, não tinha mais o que observar. Você está percebendo? Ele já tinha olhado antes. Na grande maioria das vezes, essa negociação durava um ano, porque ele esperava o tempo de produção. Era como se eu chegasse aqui: Vitor, eu tenho um terreno para te vender. Aí o Vitor vai me perguntar: essa sua terra é boa? Sim, com certeza. Nós vamos plantar agora, você vai observar, nós vamos plantar e nós vamos colher. Eu queria que você observasse a capacidade que a terra tem de produzir, e produz X toneladas de alimento. Aí você: não, Vitor, se eu chegasse hoje e dissesse: olha, eu tenho um terreno para lhe vender, e esse terreno produz X toneladas, 5 toneladas de grão. Aí você: viu, 5 toneladas, vamos para cá. Quanto é o terreno? Tanto. Quantas toneladas eu tenho por safra? 5 toneladas. Aí você vai para a ponta da caneta e diz assim: em 3 anos eu vou receber de volta o meu investimento. Então, vamos negociar, vamos sentar. Só que o Vitor está dizendo que produz isso. Aí eu vou dizer assim: Vitor, eu vou negociar, mas eu preciso ver o que você está dizendo. Eu preciso acompanhar. E aí ele ia esperar o tempo da safra, né? E ia observar se essa terra ia produzir as 5 toneladas de grão. Aí chegou lá 4 toneladas e meia. Tá dentro da proporção, não tá? Aí você vai negociar: o cara quer 5 milhões, vou lhe pagar 5 milhões e meio. Fechar? Fechou. Ele teve um tempo para ver o tempo de plantar e o tempo de colher. Então ele não tinha mais o que ver no terreno. Ele diz: eu comprei uma propriedade e eu preciso ver. Ver o que você já tinha visto? Você está entendendo que a desculpa não cola? Que não é muito diferente daquilo que a gente apresenta. Fulano não veio, não, por quê? Pastor, e é tanta da desculpa. Mas a gente precisa melhorar, porque o dono da festa não ficou satisfeito, não. Mesmo o convidado pedindo desculpas, o dono da festa diz: não posso aceitar isso. Está valorizando, não? Porque eu convidei o nobre para a festa. Os nobres, as pessoas que eu desejei estar aqui, elas não querem. Então vá para o meio da rua, convide quem quer, quem está precisando, quem está desejando, quem quer algo, quem está em busca de alguma coisa. Chame eles, porque os nobres não quiseram. Porque se a desculpa fosse aceita, ele não teria pedido para o seu servo ir atrás de outras pessoas. Mas como ele não aceitou, ele não quer, não, vá atrás do outro. Vá atrás do mendigo. Se aquele que eu quis honrar, ele não quis a minha honra, então eu vou honrar agora outra pessoa. Mas eu não quero mais o nobre, eu quero o pobre. Eu não quero mais o rico, eu quero o pobre. A Bíblia diz que chamou os coxos, os aleijados, os cegos, os mendigos, os doentes. Porque eram esses que, quando receberam o convite,
deram glória. Oh, eu fui convidado para uma festa, a festa do rei. Eu nem acredito que me trouxeram um convite. Eu não estou acreditando que me convidaram para essa festa. Meu Deus, que honra! O que é que o primeiro disse? Não vou não, estou afim não. Lembrei, vou dar uma olhadinha lá no meu terreno. Vou dar uma espiada lá, né? E como é que tá? Essa espiada, essa olhadinha, ela não era o suficiente para ele não estar naquele lugar pelo qual ele foi convidado. Isso é mania nossa. Como eu comecei falando, se for para inventar desculpa, eu vou catar qual é a melhor, qual é a que se encaixa melhor. Porque não vai faltar desculpa. Tem um dito popular que é mais ou menos assim, né? Quem quer fazer, faz. Quem não quer, inventa desculpa. É tão comum que já fizeram uma frasezinha, um dito. Quem quer, faz. Quem não quer, inventa desculpa. Porque não só dentro da igreja, mas fora da igreja, em qualquer lugar, já se entendeu que quem quer fazer algo, faz. Mas quem não quer vai estar sempre inventando uma desculpa. E me preocupa, irmãos. É algo que me preocupa. Porque não é uma reação natural. É uma reação contrária à ordem das coisas. Né? E com certeza teve muita gente que deu desculpa para não estar aqui hoje. E se você for parar para ouvir, você vai... Tá certo, irmão? Tá certo. Porque a gente não pode. As pessoas, elas têm que se mover pelo um princípio, pelo amor, pela necessidade que está dentro de você. Quando você entende que precisa, que necessita, você faz parte. Mas quando você entende ou acha que não é importante, você vai sempre se mover numa desculpa. E é isso que me preocupa muito. E aí veio outro com outra desculpa. Veio o segundo e disse assim: e outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço desculpa. Elas estão bem dentro do mesmo conceito. Porque não se compra uma junta de boi. Quem sabe o que é uma junta de boi? Para quem não é do sertão, do interior. Quem aqui não é do interior? Eu sabia que aquela senhora ia levantar a mão. Ela disse que é lá de São Paulo. Perguntei só para ver se ela ia levantar a mão. Ela levantou a mão com um orgulho tão grande, gente. Não quer ser do interior. Gente, ser do interior é tão bom. A gente tem conhecimento de causas, né? A gente tem uma informação que quem é da cidade não tem. Não é verdade? E aí, uma junta de boi, são 2 boi com aquele... Normalmente o boi era para aradar a terra. Eles puxavam o arado, né? E dificilmente eles carregavam carroças. Prioridade era arar a terra. Inclusive eu pedi para um rapaz fazer isso lá no meu terreno. E achei muito legal como é que ele limpa a terra, né? Faz o processo todinho. E os boi, eles obedecem bem direitinho. Então quando se ia comprar o boi também, era o mesmo processo do terreno.
você sabia da capacidade, você não comprava. O cara dizia assim: eu tenho uma junta de boi para vender, vamos lá olhar. Então, uma negociação que era antecipada, não tinha o que ver depois. Comparando ao convite para olhar a junta de boi aqui, ó, o convite aqui, o lugar de honra aqui, a junta de boi aqui, não precisava, porque ele já tinha feito isso quando estava negociando. Quando ele pagou, ele antes foi observar se os boi eram bons, se eles faziam o trabalho direito. Por quê? Porque se ele chegasse lá, vamos dizer que fosse hoje, o caba chega: rapaz, eu estou vendendo minha junta de boi. Por quanto? Por 15 mil reais. É um bois que fazem essa função. É lógico que tem boi aí que vale uma fortuna. Mas essa junta de boi, vamos dizer que 15 mil reais. Ao caba, 15 mil é mesmo, é. Vamos lá olhar eles trabalhar, como é que está a situação deles, se está magro, se está gordo, né? Se os bichos são preguiçosos, se não são, se obedece na hora que manda fazer o serviço, né? Porque tem uma linguagem que o animal obedece. E aí o caba diz: não, eu estou ocupado com a minha junta de boi. Isso representa hoje o empresariado. Nós vamos fazer treinamento aqui para quem tem algum negócio, para você entender que você que hoje conhece a Cristo, o teu negócio tem que estar debaixo de um legado. Você precisa abençoar o seu negócio e você precisa saber administrar, porque tem muita gente que bota negócio, mas não sabe administrar o seu negócio, não sabe. Vai aprendendo nas coxas mesmo, né? Como diz o outro, vai empurrando e vai apanhando. Mas quando você sabe, você tem menos prejuízo. Você vai ter menos prejuízo quando você aprende, né? Então nós vamos fazer isso também nas quarta-feira. A partir do mês que vem, nós vamos também ter um dia aqui para a gente falar sobre isso. E se você quer direcionamento, você vem. Caso você diga assim: eu não preciso desse direcionamento do pastor, quero dizer que eu passei alguns anos cuidando de empresa, com funcionário, sem funcionário, tentando, errando. Então tem um bocado de experiência para passar para vocês, viu? Dos acertos e dos erros. O bom é que você não vai errar, porque eu já errei para poder lhe ensinar. A verdade é essa. Você não vai. Se você buscar, desejar aprender, estejam aqui. Amém? Então aqui a gente tem um segundo que ele tem um negócio agora. Ele tem um empreendimento. Agora ele vai vender o serviço dele, a mão de obra dele, porque são bois que as pessoas normalmente vão contratar. Porra, quero que você arade minha terra, né? Vamos dizer que ele fosse um empreendedor, está entrando no negócio, né? E aí ele está dizendo que não pode, porque ele tem que cuidar do negócio dele. Tem muita gente assim, e começa colocando o negócio, e aí depois: pastor, não posso não, porque meu negócio não vai quebrar. Tem muito investimento aqui, pastor, é muita coisa. E por que você não pensou antes, trabalhou antes, colocou o pingo nos i antes, né? Por que você não sentou e foi para a ponta da caneta antes? Para você não comprometer o tempo que não é seu. Quando Jesus pega uma moeda que estavam cobrando ele diz: o que é que tem na moeda? César. Então dê César o que é de César, mas dê o que é de Deus, o que é de Deus. O que é de Deus é dele, o que é de César é César, o que é do mundo é do mundo, o que é de Deus é de Deus. Não tente pegar tudo para você. Você tem que saber que Deus tem o tempo dele, Deus tem o momento dele contigo, e é esse tempo que você tem que transformar ele num tempo de qualidade, em um momento em que você possa de fato, ao estar ali, você possa sim receber a honra que você merece, e não desprezar aquele momento
achando que é besteira. E o outro disse: ixi, esse aqui é família, viu, gente? Até a família, eu não sei porque que Jesus, eu estava pensando, por que Jesus colocou a família no meio? Um negócio desse. Por incrível que pareça, por onde mais vem desculpa é a nossa família. Pastor, por onde mais vem desculpa é pela nossa família, irmão. É sério. Ele disse, o outro diz, casei-me e por isso não posso ir. Vou cuidar da minha casa, vou cuidar da minha noiva, aproveitá-la ou aproveitá-lo, né? Como diz o outro. E aqui está relacionado à família. E é de onde a gente mais ouve desculpa. Pastor, o senhor já aventou uma desculpinha? Já. Estou dizendo que se para inventar desculpa, irmão, a gente é especialista. Mas não é isso que Deus quer de nós. Quando Deus faz uma convocação conosco, nós precisamos honrar essa convocação. Nós precisamos dizer, Senhor, eu estou aqui. Eu sou importante para esse momento. Eu sei o quanto o Senhor conta comigo aqui. O quanto eu sou importante aqui. Porque foi uma convocação para cá, para esse lugar. Mas às vezes a gente está tão embaraçado que a gente só quer alimentar o nosso ego. E quer fazer o que está vindo na nossa mente. E nós precisamos nos perguntar, será que isso é de Deus? Será que Deus está se alegrando nesse meu posicionamento? De estar ou não estar? Ser ou não ser? Fazer ou não? Então eu preciso me perguntar. Então eu preciso me policiar, porque como falei no princípio, uma coisa é você ser impedido de estar, a outra é você ter a opção de escolha. É quando eu escolho. Então se eu tenho o poder de escolha, a minha escolha vai me dar honra ou desonra. Se eu escolho a honra, eu vou ser honrado. Mas se eu escolho a desonra, eu vou ser desonrado. Porque eu tenho como escolher. Mas quando eu não tenho como escolher, a história muda. Concordo com você. A história muda. Mas quando eu posso escolher, é diferente. Todos eles aqui sabiam da festa. Todos eles foram convidados antes, mas nenhum deles se preparou para estar ali. Eles foram convidados, e quando o dono da festa pensa que eles vão estar ali, chama eles, eles dizem, não posso, vou cuidar aqui da minha família, vou cuidar do meu negócio, dos meus empreendimentos, eu vou cuidar disso, porque eu não posso, me desculpa aí, na próxima eu vou, né? Na próxima você pode chegar aqui com a mão vazia, porque do outro lado que você deu prioridade, fechou tudo, acabou tudo. A gente precisa ter uma mente de Cristo para a gente poder entender todas essas coisas. Amém? Estou quase terminando. Já é 9. Fala-me Deus. E aí ele disse, o servo voltou, e contudo, o seu senhor então irado, e o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas, becos da cidade, traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde, o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o senhor me mandou, mas ainda há lugar. Diga, ainda há lugar. De quem é esse lugar? Diga, meu. É meu. Esse lugar é meu. Por que que ainda há lugar? Porque é seu. Esse é o interessante da parábola. Gente, Jesus está ilustrando como é o reino dos céus. Ele diz, será semelhante a isso aqui. Pastor, como eu posso compreender melhor?
Bem, ele está falando de pessoas que foram convidadas e não deram conta do recado. Quem aqui foi convidado a morar no céu? Eu fui. Mas eu decido estar lá ou não. Isso é que Paulo fala de predestinação. Que alguns dizem que uma vez salvo, sempre salvo. Não. Eu estou com o convite na mão, eu fui convidado. O lugar é meu, está preparado. Mas se eu não for ocupar esse lugar, alguém vai ocupá-lo. Simples assim. Alguém vai ocupar, porque eu não quis ocupá-lo. Oh, mas eu fui convidado. Não interessa se você foi ou não convidado. Bote uma coisa na tua cabeça, igreja. Se você não ocupar o seu lugar, alguém vai ocupá-lo. E pastor, e depois se eu quiser ir? Alguém já ocupou. Alguém já pegou o seu lugar. Alguém já sentou no seu lugar. Alguém tomou posse do seu lugar. Jesus está falando da sua vinda. Jesus está falando aqui da morada eterna no céu. Jesus está falando como eu tenho que me comportar para mim morar lá. Porque ele diz: na casa de meu pai tem muitas moradas. Não se turbe o vosso coração. Aí ele diz: então o Senhor disse ao servo: saia pelos caminhos. Olha, ficou lugar desocupado ainda? Ficou. Ele disse: não quero desocupado não. Se quem deveria ocupar não ocupou, vá atrás de outro. É assim que funciona no mundo espiritual, irmão. Quando eu rejeito, quando eu não quero, alguém vai levantar outro. Não se preocupe, não vai ficar vazio. Alguém vai levantar outro no seu lugar. Pastor, mas esse lugar é meu. Então valorize ele, cuide dele, honre esse lugar, ame esse lugar. Porque se você não quiser, alguém vai ocupar. Eu tenho percebido ao longo desses 4 anos e meio que nós estamos aqui, que todas as pessoas que disseram: pastor, eu não quero esse canto, Deus enviou pessoas melhores para estar no canto delas. Deus não enviou pessoas piores ou igual. Deus enviou pessoas melhores para ocupar o canto. De todas as pessoas que já passaram por aqui, que foram bênção, que eu não nego, que ajudou, contribuiu, mas Deus enviou pessoas ainda melhores. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? É seu. Deus lhe chamou. Deus conta com você. Porém, se você disser: eu não quero, porque eu tenho outros afazeres, aí Deus diz assim: tá bom, então deixa eu convidar outro para ficar no teu canto. Deixa eu chamar outro. Agora eu vou chamar diferente. Deus disse: não, os nobres não quiseram. Os que tinham orgulho no coração não quiseram. Ele disse: não, chama o pobre, porque o pobre é carente, ele quer. Chama o aleijado, porque é carente. Chama o cego, é carente, quer. Jesus disse: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a função do nosso Criador: buscar e salvar. Mas se eu disser: eu não quero, Deus vai contar com outro. Porque a obra de Deus, ela não para. Ela está sempre em movimento. A igreja do Senhor é viva. Ela está sempre em movimento. Ela não para. Não para, gente. Teve gente que achou cansativo ir 3 dias ali para beira-mar. Tem gente que está 4 dias aí a noite toda e não está cansado. Está pegando, igreja, a linha de raciocínio? Por que nós crentes temos tantas desculpas para não estar, para não fazer, para não pertencer? Quando o pastor pensa em convocar um mutirão para fazer uma coisa, tem gente que fica escapulindo por ali, né?
Tomara que o pastor não olhe para mim não. Oh meu Deus. Oh Jesus, tanta gente perto de mim aqui que faz melhor do que eu, né? Nem sabe você que quando Deus está lhe convocando, Deus está lhe honrando primeiro. Deus está lhe dando privilégio. Deus está te dando uma oportunidade de você agradar o coração dele. Deus simplesmente, quando chama você, Ele está pensando em abençoar você. O primeiro pensamento que vem da parte de Deus é abençoar você primeiro. Você está entendendo? Quando Deus lhe chama, olha para você: eu estou precisando de você. E aí você é convocado, e você sai se esquivando para um lado, se esquivando para o outro, roga para o irmão e apresenta uma desculpa bonita, mas não convincente. As pessoas acham que quando vem para mim se justificar, elas acham que estão me convencendo que elas estão certas. Não, você, para mim você está, mas para ele é outra coisa. Para mim você me convence, mas para ele não. Diga: vale a pena estar no lugar que fui chamado para fazer a diferença, porque foi Deus que quis lhe honrar primeiro. Você é o honrado. No banquete dele, é nós que vamos ser honrados. Ele chamou pessoas para honrar, e as pessoas não quiseram ser honradas, elas não deram crédito. Em Mateus 24, nós vamos fazer uma observação a mais do que Lucas, porque não dá tempo de fazer mais, mas eu quero fazer uma. Essa uma aqui, em Mateus 24, ou aliás, desculpa, Mateus 22. Mateus 22, 11. Mateus 22, 11 diz assim: quando porém o rei entrou a ver os convidados, notou ali um homem que não estava vestido com roupas de núpcias. Ou seja, ele não estava adequado ao momento. Você encontrou? Mateus 22, começa do 1, vai até o 14, mas eu queria que você já pulasse para o 11. É a mesma parábola. E Mateus tem mais coisas, tem mais detalhes. E no 11 diz assim: porém, o rei entrou para ver os convidados e notou ali um que não estava vestido com roupas de núpcia. E perguntou-lhe o amigo: como entraste aqui sem roupas nupciais? Ele ficou calado. Disse então o rei aos servos: amarrai-o os pés e as mãos e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O que é que Jesus estava querendo dizer nessa parábola? Por que que um entrou ali? Ele tinha um convite? Tinha. Mas o que estava faltando nele? Roupas. Normalmente roupas representam santidade na Bíblia. Vestes novas, né? Suas vestes serão lavadas no sangue do Cordeiro. Estava falando por quê? Por que que o rei perguntou? Porque, irmão, era comum quando um rei chamava alguém, ele dava roupa para vestir adequadamente.
Ele chamou quem? Pobres, mendigos, pessoas que viviam na rua. Então essas pessoas não deveriam ter condição financeira para comprar uma roupa adequada. Então era costume dos nobres da época, quando faziam um banquete dessa natureza especial, eles vestiam os convidados. E aí aparece um que provavelmente ele disse: não, não precisa não, já fui convidado, pode deixar, desse jeito aqui tá bom. Provavelmente o caba foi lá tirar as medidas, ele: não rapaz, precisa disso não, deixa como eu tô. Só que o dono da festa disse: não, é para estar todos iguais. Por que tem um aqui que não está adequadamente? Quem lhe convidou? Quem lhe deu o direito de entrar assim na minha festa? Irmãos, de Deus não escapa ninguém. Quando nós estivermos na ceia das bordas do Cordeiro, quando nós estivermos lá, Ele vai olhar, e se eu não estiver adequado àquele momento, Ele vai dizer: o que é que você está fazendo aqui? Quem lhe convidou? Quem lhe colocou para dentro? Vaza. Ele está falando de um julgamento. Aquele julgamento que as pessoas dizem: será que vai ter? Será que eu vou ser julgado?